Nós estamos passando por um período de caos, em que as nações têm se perguntado como elas vão resolver esse pequeno problema chamado coronavírus. Os homens, os líderes mundiais, eles estão apreensivos, preocupados e têm se perguntado o que vai acontecer ou como eles podem resolver o problema do coronavírus. Então as nações estão perturbadas. Então esse momento é um momento de preparação justamente para a vinda desse anticristo. E quando ele vier, ele assinará um acordo de paz. Ele trará paz, ele aparentemente trará segurança para as nações. E é nesse período que ele fará um acordo de paz. Alguns teólogos dizem que esse acordo de paz será das 3 religiões principais do mundo. As 3 religiões principais: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, ele fará um acordo de paz com essas 3 religiões. Interessante que essas 3 religiões, todas elas têm o seu pai Abraão como seu pai, posso falar assim. Os judeus têm Abraão como seu pai, como o pai da fé, não somente como o pai da fé, mas como o patriarca. Os judeus têm Abraão como seu pai, né? O Islã também tem Abraão como seu pai, como o pai do seu outro filho, né? Do filho que Abraão, que Jacó teve, na verdade, não Jacó, Abraão teve, que foi Ismael. E eles também, islamita, os palestinos, eles são descendentes de ismaelitas, e eles são islamitas, e eles têm também Abraão como seu pai, e também os cristãos, aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo, diz, os que são da fé são filhos de Abraão. Então todos eles, né, como diz aqui a palavra do Senhor, para os cristãos e também para essas outras religiões, judaísmo, islamismo, eles têm Abraão como seu pai. Então o anticristo, quando ele vier, ele assinará esse acordo de paz. E quando for assinado esse acordo de paz, vai dar início a essa tribulação e essa grande tribulação. Ok? Então quando se dará o início? Quando o acordo de paz for assinado. Esse acordo de paz será assinado pelo anticristo. Por exemplo, aqui em Daniel capítulo 9, versículo 27 diz: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então o anticristo fará um acordo de paz, né, com as nações, com Israel. Ele firmará esse acordo de paz por 7 anos, de acordo com Daniel capítulo 9. E na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele vai romper esse acordo. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai romper esse acordo e haverá uma perseguição contra Israel. Certo? Mas o anticristo vai assinar esse acordo de paz. E quando esse acordo de paz for assinado, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, haverá esse tempo de tribulação e de grande tribulação. Ok? Durará 7 anos. E as pessoas que vão participar da grande tribulação, como eu ia falar, serão os habitantes da terra que ficaram, que não foram arrebatados, que não amaram a verdade, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, e também Israel. Israel que não reconheceu Jesus como o seu Messias. Então durará 7 anos, e quem passará por essa grande tribulação, por essa grande tribulação, os que ficaram, que não amaram a sua vinda, e Israel. Ok? Aí aquela pergunta que eu fiz no início: o que vai acontecer com os habitantes da terra? Primeiro, o que vai acontecer com os habitantes da terra?
Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Aqueles que não foram arrebatados, o que vai acontecer com eles? Jesus falou em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que eles serão provados. Os habitantes da terra serão provados. Algumas traduções dizem tentados. E essa aflição será de escala mundial. Será uma aflição, uma provação em todo o mundo. Quem mora no Brasil, na África, em todo o mundo vai haver essa grande aflição, essa grande provação. O que vai acontecer com os habitantes da terra? Serão provados. O que vai acontecer com os habitantes da terra? Eles serão, queridos, atormentados. Eu falei, hoje eu não irei falar sobre os 7 selos. Quando a gente for estudar sobre o Apocalipse, a gente vai falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E vamos explicar cada uma delas. Mas hoje eu não vou falar sobre os 7 selos, certo? Mas aqui em Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6, falando desse período das 7 trombetas, das 7 taças também. Aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, como eu falei, que os moradores da terra serão atormentados, diz que vai haver um tormento por espíritos malignos, que serão como gafanhotos, que terão ferrão como de escorpião. E diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6, que os moradores da terra serão atormentados e não poderão morrer. Durante 5 meses eles serão atormentados sem verem a morte. Eles não verão a morte e serão atormentados durante 5 meses, de acordo com Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6. Então serão provados, serão atormentados, e os habitantes da terra também, uma boa parte que eu vou falar aqui, serão mortos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, e Apocalipse capítulo 9, versículo 18, fala que do cavalo amarelo, e fala de fome, fala de doenças, de animais selvagens e de guerras. Capítulo 6 do Apocalipse fala que desse cavalo amarelo que 1/4 da população vai ser morta, ou pela guerra, ou por fome, por doenças, ou por animais selvagens. Aqui também Apocalipse capítulo 9, versículo 18 fala que 1/3 da população vai ser morta por demônios também, que vão ser soltos, de acordo com Apocalipse capítulo 9. Perdão, isso mesmo, Apocalipse capítulo 9. Então esses demônios vão ser soltos e vão matar 1/3 da população. Então, juntando 1/4 com 1/3, então a metade da população vai ser morta na grande tribulação. Só para você imaginar realmente como vai ser. A metade da população vai ser morta nesse período. Interessante, queridos, eu acho interessante. Algo que algumas pessoas têm falado, alguns estudiosos têm falado. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas tem falado a respeito dos caixões da fema. Eu acho interessante, porque como existe uma ordem mundial que realmente chamada de sistema do anticristo, que eles querem governar realmente, e tem governado de forma secreta esse mundo, é claro, debaixo da soberania de Deus, tem governado esse mundo. Então, há um sistema que ele quer reduzir essa população mundial. E interessante, estudando um pouco sobre a respeito dos caixões da fema, assim, não vou entrar muito em detalhes, mas assim, eu creio que já seja uma preparação para isso. Para que esse 1/3 da população, 1/4 da população, e juntando essas duas partes,
metade da população mundial ser exterminada, eu creio justamente que esses caixões da FEMA é justamente essa preparação para isso. Ok? É só um detalhe. Então, os habitantes da terra serão atormentados, serão provados, atormentados e serão mortos, como eu falei. Então, isso é o que vai acontecer com os habitantes da terra que ficarem, somente um resumo, que não amaram a verdade, que não quiseram aceitar o Evangelho e que não foram arrebatados. Então vai ser um tempo de grande aflição, de grande tribulação. Ok? Que nós cremos, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que nós, a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira, a igreja que se guarda, que tem se guardado, que tem se santificado, que ama o Senhor Jesus, que tem perseverado realmente na palavra de Deus, essa igreja não passará por essa tribulação e grande tribulação. Ok? Então o que vai acontecer com os habitantes da terra e o que vai acontecer com Israel? Porque Israel também tem um significado importante. Porque Deus tem uma aliança com Israel. Nós podemos dizer que Israel é o relógio do mundo. Jesus falou, olhai para a figueira. E a figueira é Israel. Jesus amaldiçoou a figueira. E depois que ele amaldiçoou a figueira, juntamente com os seus discípulos, ele vem e fala da parábola da figueira. E ele fala o seguinte, quando a figueira florescer, e já veio realmente os seus ramos, é porque o tempo da redenção está próximo. E a figueira de Israel floresceu no ano de 68, queridos. Em que realmente ela foi reconhecida como nação. Já se passou 70 anos. Ou seja, a figueira ela já floresceu. Já se tornou nação. E essa figueira é Israel. Israel já floresceu. E Jesus falou, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa? Justamente a geração da figueira que floresceu, Israel. Não passará essa geração. Porque no dia 14 de maio, Israel agora completa 72 anos, né, em que ela se tornou nação. Então, uma geração dura 70 anos. E Jesus falou, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas essa nação, a nação de Israel, que não recebeu Jesus como Messias, ela passará por essa tribulação, grande tribulação. Nesse período, ou antes do arrebatamento, ou antes da grande tribulação, o templo vai ser reconstruído. O templo vai ser reconstruído em Israel, e eles vão voltar a oferecer sacrifícios. E é interessante você atentar a respeito desse templo. E nós vamos falar daqui a pouco a respeito do anticristo. Esse templo será reconstruído e tem um significado também importante, quando se fala também de tribulação e grande tribulação. Então, em Israel, o que vai acontecer com Israel? Primeiro, o templo será reconstruído. Segundo, eles acenderão um pacto, né, de paz, ou seja, o anticristo fará um pacto com as nações e com Israel. Israel vai receber o anticristo como seu Messias. Jesus falou em João 5,43 a respeito de Israel. Jesus falou o seguinte: eu vim em nome do Pai e não me aceitais. E se outro vier em seu nome, a esse aceitareis. Jesus falou o seguinte: eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam. Outro vai vir em seu próprio nome e vocês vão aceitar. Ou seja, Israel vai aceitar o anticristo como seu Messias, ou como seu falso Messias. Israel vai ter o anticristo como seu Messias e firmará ou fará um tratado com Israel, uma aliança com Israel que vai durar 7 anos. Israel vai ter o anticristo como seu Messias. Interessante,
o templo vai ser reconstruído, Israel vai receber o anticristo como seu Messias, tudo isso na tribulação. E a partir de 3 anos e meio da tribulação, né, Israel vai estar bem com o anticristo. Mas de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que esse acordo que Israel fez com o anticristo vai ser quebrado. Por quê? Porque de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, o anticristo vai entrar no templo que foi reconstruído. Ele fará uma imagem de si e colocará no templo. E ele vai se colocar como Messias e como próprio Deus. E quando a nação de Israel vê essa abominação, como diz a palavra do Senhor, quando o anticristo estiver no templo e ele se declarar Deus, esse pacto que ele fez com Israel vai ser quebrado. E quando, na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio, quando o anticristo entrar no templo e ele querer essa adoração como Deus, esse pacto vai ser quebrado e Israel vai ser perseguido. Vai ser uma grande perseguição também contra a nação de Israel. E muitos judeus vão ser perseguidos. Por exemplo, os assírios perseguiram Israel. Os romanos perseguiram Israel. Né? Os nazistas, Hitler, perseguiu e exterminou muitos judeus. Mas nada se compara com a perseguição do anticristo contra a nação de Israel. Ok? Então, nos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos, esse pacto que o anticristo tinha feito com Israel vai ser quebrado. Ok? Então haverá essa grande perseguição também contra a nação de Israel. E a palavra diz, quando acontecer isso, as nações vão se juntar contra Israel. Todas as nações vão se juntar contra Israel, de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 2. Todas as nações vão se juntar contra Israel. E elas vão cercar Israel, vão cercar Jerusalém. E quando isso acontecer, queridos, vai acontecer o que nós entendemos que é a segunda vinda de Cristo. Por que, queridos? A segunda vinda vai ser outra aula. Porque é o seguinte, o arrebatamento ainda não é a segunda vinda. A segunda vinda é Jesus pisando na terra de forma literal. E ele vai vir descer na terra, de acordo com Zacarias capítulo 14. Ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras e ele passará um tempo de 1000 anos, reinando em todo o mundo. Um reino de paz e de justiça. Mas isso vai acontecer quando as nações perseguirem Israel e eles fizeram um cerco contra Jerusalém. E nesse momento, Jesus vai vir e todo olho o verá. Aí vai se cumprir essa profecia que diz que todo olho o verá. Quando ele vier com grande glória para socorrer Israel. E vai acontecer, já vou resumir aqui, eu ia falar sobre o anticristo, mas é nesse período quando Israel foi cercado, e Jerusalém foi cercado também, fizeram um cerco contra Israel, todas as nações. E nesse momento Jesus vai vir, a sua segunda vinda, e ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E também o seu exército, o exército das nações que se juntaram contra Israel. E com o sopro da sua boca matará o anticristo. E também com a palavra da sua boca, que é a sua espada, de acordo com Apocalipse capítulo 19, vai matar as nações, os exércitos das nações que se juntaram contra Israel. Ok? Então, isso é o que vai acontecer com os habitantes da terra. E também o que vai acontecer com Israel. Ok? Então, vamos falar um pouco também a respeito do anticristo. Por exemplo, aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz que João fala: filhinhos, vocês sabem que o anticristo virá. 1 João capítulo 2, versículo 18. Ok?
Então ele fala que o anticristo vai vir. E queridos, esse anticristo, a palavra descreve ele como a besta. Apocalipse capítulo 13. Então o anticristo também é intitulado como a besta do Apocalipse capítulo 13. Também, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz que o anticristo é o homem do pecado, é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o anticristo é descrito como a besta, e ele também é descrito como o homem do pecado, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Ele será um homem extremamente maligno. Então, algumas definições a respeito do anticristo. O anticristo será um líder mundial, querido. Ou seja, como nós estamos enfrentando hoje, como eu falei, as nações, o mundo, elas estão buscando esse líder mundial. Alguém que governe o mundo, alguém que solucione os problemas do mundo. Então tudo está se caminhando, se preparando para que esse anticristo seja revelado e realmente ele governe sobre o mundo. E queridos, a palavra diz, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e também 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala que quando aquele que o resiste for retirado, então se revelará o anticristo. Então o anticristo ele vai se revelar quando aquele que o resiste for retirado. Então quem é que resiste o anticristo? Quem é que resiste o sistema do anticristo? É somente aquela que tem o selo, que tem o poder do Espírito Santo. Aquele que resiste ao anticristo é o Espírito Santo. E aquela que tem o Espírito Santo é a igreja. Então o anticristo será revelado quando a igreja, juntamente com o Espírito Santo, for arrebatada. Então o anticristo será revelado. Então, queridos, estamos se aproximando para esse tempo. Estamos nos caminhando para esse tempo. Eu resumi bem a minha aula aqui. Eu sei que vai ter mais oportunidades quando nós tivermos uma sala de aula, para que nós possamos aprofundar mais o assunto. Eu tenho que ser breve. Mas nós estamos nos aproximando para esse tempo, querido. Estamos nos aproximando para esse tempo. Um tempo de tribulação e de grande tribulação. E como nós falamos, querido, Jesus não quer que você esteja... De acordo com a palavra do Senhor, nós não cremos que nós passaremos por esse momento. O Senhor não quer realmente que você, como a sua noiva, você seja uma noiva... Já pensou? Alguns dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, pela tribulação e pela grande tribulação. Imagine só, você tem uma noiva e você queira que a sua noiva seja espancada, seja maltratada. Já pensou? E é o que vai acontecer na tribulação e na grande tribulação. Só que Jesus ele vai arrebatar a sua noiva antes desse período. E, queridos, nesse simples resumo do que vai ser a tribulação e a grande tribulação, o Senhor está falando para você nesse dia. O Senhor quer que você se prepare para que você possa subir com Ele. Para que quando Ele vir, no abrir e piscar de olhos, você possa subir com Ele. Quando Ele vir como um ladrão, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz que Ele virá como ladrão da noite. E o ladrão da noite não diz a hora que Ele vai vir. Na sua segunda vinda, que nós vamos estudar em outra aula, todo olho verá. Mas no arrebatamento, vai ser no abrir e piscar de olhos. Ele virá como ladrão, para raptar a sua igreja. E as pessoas que ficarem aqui na terra, elas vão ser perseguidas. O anticristo ele vai estabelecer o seu governo. Ele colocará uma imagem no templo de Israel e vai exigir adoração. E aqueles que não adorarem realmente o anticristo, de acordo com Apocalipse capítulo 13,
15, 17, aqueles que não adorarem realmente o sistema, não aceitarem a marca, né, do anticristo, que será provavelmente um biochip, um chip na mão direita e na testa, que não aceitar essa marca e não quiser adorar o sistema e o anticristo, eles serão perseguidos e serão mortos. E o Senhor não quer que você passe por esse momento. O Senhor não nos destinou para a ira. O Senhor não quer que nós passemos por esse tempo de ira. Eu quero que você medite nessa palavra nessa manhã. Que você possa guardar aquilo que o Espírito Santo está falando com você nesse dia. Eu quero deixar um versículo aqui. Eu resumi bem a minha palavra. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Palavra do Senhor Jesus. O Senhor não quer que você passe por esse momento, queridos. O Senhor quer que você suba, seja arrebatado juntamente com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Nós vamos continuar a falar desse assunto, ou por mim, ou pelo irmão Pérez, ou talvez por outro irmão, mas finalmente sou eu e o irmão Pérez. E nós vamos continuar a falar desse assunto. Ok? Mas naquilo que você ouviu, naquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração nesse dia, que você possa realmente deixar ser tratado pela palavra do Senhor. Nós estamos caminhando para esse tempo, querido. Nós estamos caminhando para esse tempo. O tempo dos últimos dias. O tempo que o Senhor trará juízo sobre a terra. Que nessa manhã o Espírito Santo possa ministrar no seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a noite, até o nosso culto de Santa Ceia. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.